Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Isaías, do profeta Isaías, não é mesmo? Hoje nós vamos falar do capítulo 13 e do capítulo 14, tá bom? Capítulo 13 fala sobre a destruição da Babilônia, a ruína da Babilônia, e o 14 fala sobre o livramento que Israel teve, tá bom? Mas antes gostaria muito que você novo que está chegando, se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todos. Pronto, já estará escrito. E escrita, né? Quando você fizer isso, você vai ver do lado assim, você vai reparar que tem uma mãozinha assim, ó. Eu chamo essa mãozinha de papo firme, tá bom? Então você clica nessa mãozinha aí para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui, do que você ouve, do que você vê, tá bom? No final você, por gentileza, compartilha. Leva a palavra amiga para alguém, convide alguém para participar do nosso canal, tá bom? Quanto mais pessoas chegarem no canal, eu vou poder entrar ao vivo para vocês. Enquanto isso, eu estou gravando. E às vezes, por algum motivo, acontece alguma coisa, não dá para mim passar para vocês naquele momento, naquele dia, igual ontem, por exemplo. Depois daquela chuva terrível, não foi? Esses dias tem chovido bastante, então não tive como transmitir para vocês a live de ontem, do capítulo 11 e 12. Mas eu enviei para vocês hoje. Mas, independente da que eu enviei, eu agora estou aqui preparando a próxima, que é a do capítulo 13 e o 14, que também vou enviar para vocês. Então fiquem atentos, hoje o dia ficou menos, né, assim, menos chuvoso, né, não choveu, mas um tempo bastante nublado, mas tranquilo, né, menos calor também, não é mesmo? Glórias ao Senhor, devemos dar glórias e graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. A natureza é o próprio Deus, não é mesmo? Então, fiquemos atentos ao estudo. Eu vou dar início, então, lendo o capítulo de número 13. Provavelmente eu devo pular alguma coisa. Vou tentar não pular, como eu fiz a do 11 e do 12. Eu vou tentar não pular nenhum versículo. E também o do número 14. Depois eu venho com a explicação e também deixo para vocês a minha palavra amiga, tá bom? Então prestem atenção, fiquem atentos, se coloquem num lugar aí tranquilo, pegue a sua Bíblia para você me acompanhar. É sempre bom que você me acompanhe, tá bom? Se por acaso não estiver com a Bíblia aí no momento, não tem problema, tá bom? O importante é que você ouça, porque a fé vem pelo ouvir, não é mesmo? Então, vamos lá, posso começar a ler então? Vou ler então sobre a ruína de Babilônia. No versículo 1 do capítulo 13 diz assim, eu estou aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu estou com a Bíblia, não estou falando nada aleatoriamente, é o que está escrito aqui, tá bom? Então vem escrito assim, ó, no versículo 13 diz assim, peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós, a sair uma bandeira sobre o monte elevado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que executam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do reboliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Clamei, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão
deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade de todos os ímpios, a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei com que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso, farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada. E as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão aos filhos. E Babilônia, o ornamento dos reis, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Vamos para o capítulo de número 14, que fala do livramento de Israel. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a ira e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia que o Senhor vier e dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia, e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada? Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feriu os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém
o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Rompem cantando. Até as falas se alegram sobre ti. Não, até... Deixa eu entender aqui, peraí. Até as faias, né? Até as faias, aqui tá as faias. Não entendi muito bem, eu não sei o que é isso, mas vou descobrir depois. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, como o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, o Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades? Que não abria a casa dos seus cativeiros, dos seus cativos, quero dizer, né? Dos seus cativeiros não, dos seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com ele não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, e a descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra, e encham a face do mundo das cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços e lagoas de águas, e varrei-la-ei com vassouras de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Está terminando já, tá, gente? O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte dele e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acais, foi dada esta sentença: não te alegres tu, toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora.
e os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém, farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó portas, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações, que se responderá, pois, aos mensageiros da nação, que o Senhor fundou a Sião para que os opressores do seu povo nela encontrem refúgio. Então vamos parar por aqui. Eu li todos os 2 capítulos todinho. Vamos agora para a explicação. Vou ser bem sucinta, tá bom? Então no versículo 14 fala sobre o opressor, não é mesmo? No versículo 14 do capítulo, no capítulo 14, no versículo 4, fala sobre o opressor. O opressor aqui, ele está falando sobre a queda dos inimigos de Deus, que seria motivo de celebração. Naquela época, era comum as pessoas entoarem cânticos para comemorar as vitórias nas batalhas. Por isso, o Senhor diz que esse provérbio seria cantado quando a tirania acabasse e os inimigos fossem levados ao mais profundo do abismo. Vamos lá para o versículo de número 12 e 15, que fala sobre que o céu, que fala assim, que caíste do céu, né? Este texto faz referência ao rei da Babilônia, que caiu da sua posição de homem mais influente do mundo. Aquele tirano, outrora poderoso para debilitar nações inteiras, destituído de toda autoridade e lançado fora do seu trono. Então ele foi tirado de lá, não é mesmo? Ele perdeu a intensidade do seu brilho e a sua luz se apagou completamente. Há estudiosos que também relacionam esse versículo à queda de Satanás. O texto expressaria sua exaltação e seu brilho, e em seguida sua condenação externa, após se rebelar contra Deus. Você entendeu isso? Vamos aqui pular lá para o capítulo de número 15, tá bom? Que fala sobre os moabitas. Também seriam punidos os moabitas, né, por meio dos assírios, por causa das suas maldades. Os moabitas surgiram da relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Você lembra disso? Lá em Gênesis. Isso está escrito lá em Gênesis. Embora fossem parentes de Israel, pois Ló era sobrinho de Abraão. De Abrão, né? Não é Abraão, não. Abrão. Eles se tornaram inimigos obstinados do povo de Deus. Por isso, segundo a profecia, seriam destruídos. E o coração do profeta chorava compadecido ao ver a calamidade que se abateria sobre Moabe. É importante salientar que Deus não se agrada do sofrimento das pessoas e os seus servos também não. Ele disse que não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio. Ao contrário, a sua maior alegria consiste em ver um pecador se arrepender dos seus maus caminhos. Você está entendendo? Aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, de obter livramentos e alcançar a sua salvação. Portanto, se o homem parece e é consequência da sua própria teimosia, orgulho e se o homem perece. Desculpa, gente, eu enxerguei parece. Não, se o homem perece, é consequência da sua própria teimosia, orgulho e desobediência, tá certo? Então, vamos concluir isso aqui mais ainda. Então, nós falamos da ruína da Babilônia, que houve, então, a destruição da Babilônia, que foi profetizada
lá por Isaías, lá no versículo 13, se eu não me engano, Isaías profetizou. Então, ele profetizou que aconteceria lutas, né, que eles ao lutarem contra o povo de Deus, as coisas do mundo seriam aconteceriam muitas coisas ruins no mundo. Então Isaías, ele fala mais especificamente sobre o rei da Babilônia, você entende? A quem Isaías comparou como o próprio Satanás. Ele comparou o rei da Babilônia como Lúcifer, né? Então a Babilônia foi usada como símbolo onde as pessoas que se concentraram lá, né, concentraram a sua atenção nas coisas do mundo, né? Eles faziam as coisas ao contrário do que, em vez de se preocupar e se concentrar em Deus, nas coisas de Deus, se concentravam mais nas coisas do mundo. Então Isaías, ele comparou então Satanás, né, Lúcifer, ele fez essa comparação, ele pronunciou então a sentença do juízo, que seria um juízo implacável, que Deus faria o que teria que ser feito para que todos tomassem jeito, você entende? Por isso que nós devemos ter na nossa mente sempre Deus, né? A gente botar sempre Deus na nossa mente, porque só Ele pode impedir os laços de Satanás, os laços do adversário na nossa vida. Deus, ele é capaz de impedir qualquer coisa através das suas ações e do seu agir. Ele impede qualquer coisa que venha contra nós, você entende? Ninguém consegue fugir do controle de Deus, ninguém. Então Deus, nós temos que botar sempre Deus na frente e nos nossos pensamentos. Então, deixa eu falar mais uma coisa aqui para vocês. Eu não sabia o que significava o nome de Isaías, então eu fui lá pesquisar o nome de Isaías. Eu acho bacana a gente saber o significado desses homens do passado, né? Então eu fui lá pesquisar e eu descobri que o nome dele é um nome hebraico e que o seu significado Deus é minha salvação. Deus é minha salvação significa o nome de Isaías. Não é bacana a gente descobrir isso? Que muitas, é bom a gente descobrir das coisas dos profetas, né, do passado. Então, eu fiquei assim, achei bacana descobrir e quis passar para vocês isso. Acho interessante passar para vocês que o nome de Isaías significa, o nome dele quer dizer que Deus é a minha salvação, você entende? Muito bacana, não é mesmo? Então, vamos lá. Isaías, ele viu, vamos dar continuidade aqui. Isaías, ele viu como profeta desde lá do ano de 740 a 701, isso eu pesquisei também, tá, gente? Antes de Cristo, que foram mais ou menos 40 anos que Isaías, ele então teve como profeta, né, ele profetizava, né, ele já vinha desde daqueles anos passados lá. Então imagina você, assim, eu penso que quando Isaías ele foi chamado para ministrar a palavra de Deus, né, ele deveria ser muito jovem, né? A gente vê assim, as gravuras, né? Ele um profeta já cabelo branquinho, né? Mas eu penso que ele foi chamado muito jovem. Ele deveria ter família e tudo mais, né? Porque ele não conta a história, mas eu imagino, né? Então é sempre bom a gente conhecer a origem do profeta, é sempre bom a gente saber de onde ele vem, qual o significado do nome dele, né? Como que ele foi chamado, tudo isso é bacana a gente saber, não é mesmo? Bom, conclusão, vamos lá para a conclusão. Isaías, ele então descreve que Israel
era uma cidade onde havia muita apostata, onde havia muitos pecados, muita apostasia e muita corrupção. Eles eram muito, assim, havia muita corrupção, eles faziam muitas coisas erradas. Mas os israelitas, mesmo eles tendo sido corruptores, né, assim, tendo sido um pouco pecadores, né, eles foram pecadores, Deus os abençoaria a si mesmo, caso eles se arrependessem dos pecados deles, né? Então, se eles se arrependessem, eles não seriam punidos, mas se eles permanecessem no erro, eles seriam punidos, porque por causa da rebeldia deles, né? Por causa da desobediência deles. Então, Isaías, ele descreve, né, lá ele vem descrevendo toda a história para a gente desde lá da Babilônia, que foi a Babilônia, lá no caso, foi um símbolo da destruição, né, o símbolo da destruição. E ele ainda ele fala da apostasia, da restauração, do surgimento do livro de Mormon, né? E depois a gente fala sobre esse livro, fala desse surgimento. Ele descreve a respeito de Jesus, que foi o pastor para todo Israel, né? Que foi a luz para os gentios, e que Deus, né? O Jesus, né? Deus ajudaria aquele povo de Israel, que ele iria destruir todos os iníquos, né, os pecadores, e em seguida ele viria para o mundo. Você entende? Vamos falar agora do capítulo de 14, onde Isaías, ele também vem descrevendo várias coisas. Então, nesse capítulo fala que Deus teve misericórdia e compaixão de todo aquele povo, como diz aqui, todos os iníquos seriam destruídos, e que em seguida Deus viria pela segunda vez ao mundo, não é mesmo? Então Deus revelou ao profeta, para Isaías, que teria compaixão de todo aquele povo de Israel, que ele teria compaixão de Israel. Deus, ele julgou todo o povo de forma bem enérgica, e também com todo o poder dele, ele julgou todas as nações, mas ele pouparia aqueles que eram remanescentes, né? Aqueles que criam nele, né? Apesar de alguns pecados cometidos, Deus ajudaria a esse povo lá de Israel, como Isaías profetizou, falou, tá bom? Então Deus julgou de forma energética, né, e com grande poder a todas as nações, que afligiria o seu povo, você entende? Então Isaías, ele enfatiza que a Babilônia seria destruída, e que por isso a terra desfrutaria de grande paz. Gente, eu tenho que correr, que já o tempo está corrido aqui. E que muitos seriam livres do rei da Babilônia, e todos ficaram maravilhados com aquilo, né? E o fato do rei morrer. Então eles começaram a comemorar e a cantar. Então, houve-se anos depois da destruição da Babilônia, que daria grande alegria e conforto às nações vizinhas, especialmente para Judá, tá bom? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 15 e 16, tá bom? Fiquem todos bem, abençoados, agradeçam a Deus por esse dia, e boa noite para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.